Olá, que a graça de Cristo esteja com você. Me chamo Pastor João, seja bem-vindo. Se você gostar do nosso trabalho, curta o nosso vídeo e compartilha com outras pessoas para que elas possam ser edificadas. Gostaria de convidar você para ler comigo na Palavra do Senhor. Há um texto que se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Nós vamos estar lendo no capítulo 2, versículos 12 ao 17, e também nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17, e depois versículos 22 ao 26. A palavra do Senhor nos diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, e com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: Não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora eu gostaria de ler do versículo 22 ao versículo 26. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Muito bem, palavra do Senhor, um texto um pouco longo. Eu gostaria de meditar com você sobre o tema cuidado com o pecado, e gostaria de trazer uma palavra para você acerca disso e dizer que é necessário tomar muito cuidado com o pecado, muito cuidado. Nós temos aqui os filhos do sacerdote ali, sacerdotes Ofni e Finéias, homens que se entregaram à prática pecaminosa e se entregaram a uma terrível vida amaldiçoada e que trouxe consequências horrorosas para o povo de Israel e, consequentemente, para a família de Eli, seu pai, e para a memória da família de Eli, para a casa de Eli, como nós veremos no decorrer da exposição do texto. Mas eu queria dizer para você, cuidado com a vida pecaminosa. O pecado, ele engana, o pecado, ele anestesia a consciência, ele traz uma cegueira que é sem paralelo. Traz a pessoa para um nível de vida no qual ela ignora tudo o que acontece à sua volta, ignora inclusive as consequências futuras do por vir na eternidade. Isso aconteceu com esses 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias,
E nós podemos ver no texto, nós podemos ver essa realidade horrorosa no texto, porque primeiramente eles perderam o temor de Deus. Se notarmos dos versículos 12 ao 17, quando se trazia a oferta do Senhor para que pudesse ser oferecida, e estava determinado por lei a porção dos levitas, porém esses sacerdotes, eles profanavam o sacrifício do Senhor, e a porção que alguém trazia, que deveria ser cozida e oferecida ao Senhor e depois separada da parte deles, eles então interpelavam a pessoa que se tornava de certa forma uma vítima. Então ali eles pegavam a carne ainda crua, e isso era uma profanação do sacrifício de Deus, era uma profanação do culto a Deus que era estabelecido naquele lugar. E a pessoa indignada, muitas pessoas que faziam isso, pois teriam que vir a Siló, onde estava a arca do Senhor e a tenda da congregação, tinham que fazer isso porque era o único lugar onde se podia oferecer sacrifício. Então muitas pessoas reclamavam desses feitos horrorosos desses filhos de Eli. O pecado anestesia tanto a consciência que a pessoa não vê que está profanando o culto a Deus. Esses homens estavam acostumados com o culto, faziam essas coisas, desde que nasceram eram preparados para fazer isso, mas o pecado engana a tal ponto que eles não conseguiam despertar dessa terrível realidade. Então eles perderam o temor do Senhor. O pecado nos faz perder o temor de Deus, nos faz perder o temor de Deus. Ficamos tão anestesiados numa prática pecaminosa que não percebemos que estamos profanando o culto a Deus, profanando aquilo que é dedicado ao Senhor. Perdemos a noção, a diferenciação entre o santo e o profano. Tudo é igual, já não tem diferenciação alguma. Esses homens profanavam o santuário de Deus, perderam o temor de Deus. Mas em segundo lugar, o pecado, ele anestesia tal a consciência e engana a consciência do pecador entregue a uma vida perdida, que a pessoa ela perde a satisfação com aquilo que Deus deu. O pecado gera insatisfação, gera sentimento de que o que se tem, o que Deus deu, não basta. Gera incontinência, gera a perda de contentamento. E vejam comigo esse segundo ponto, porque o texto diz que ainda no capítulo 2, a partir dos versículos 22 em diante, que esses homens eles praticavam imoralidade sexual com moças que ficavam ali à porta do tabernáculo. E essas moças, elas têm origem desde Moisés, conforme Êxodo capítulo 38, versículo 8. Haviam ali algumas moças que prestavam algum trabalho no serviço do tabernáculo de Deus ali. E esses adúlteros, eles vinham e aproveitavam a concupiscência deles junto com a concupiscência dessas moças e praticavam adultérios e imoralidade sexual. Porque o pecado ele gera essa insatisfação, não tá bom. Por que eu falo isso? Porque o sacerdote Finéias, conforme o capítulo 4, versículo 19, era casado e pior ainda, era casado e a sua esposa estava grávida, mas não era suficiente ter uma esposa. Ele não estava satisfeito com a esposa e um filho, ou não sei se tinha mais filhos, aqui só relata um filho. Não estava satisfeito porque o pecado anestesia a consciência, deixa a pessoa insensível a tal ponto que nada está bom para ela. É por isso que as pessoas que vivem uma prática pecaminosa, elas murmuram, elas são ingratas, elas adulteram, elas cometem todo tipo de maldade. Por quê?
Porque o pecado nunca traz a satisfação que o coração precisa. O coração precisa de arrependimento, de graça, de salvação, da presença do Espírito Santo para estar satisfeito. Mas o pecado engana e faz a pessoa entender e desconsiderar que aquilo que Deus deu é bom. Deus já havia dado uma esposa para esse homem, mas ele adulterava. Porque o pecado produz essa insatisfação. Mas em terceiro lugar, o pecado anestesia, insensibiliza a tal ponto quem vive uma prática deliberada dele, que o efeito do pecado é tão terrível que a pessoa ignora a sua realidade presente e, consequentemente, a realidade por vir, a realidade futura. O pecado ele sensibiliza tanto, meu irmão, a consciência de quem vive na sua prática, que a pessoa simplesmente ela não consegue despertar para a realidade terrível, imoral, vergonhosa, imunda, humilhante em que ela se encontra. Esses homens eles eram filhos de sacerdote, eles eram sacerdotes, eles eram os herdeiros, talvez aqueles primeiros na linhagem de Eli que continuariam o serviço do santuário de Deus. Mas eles estavam tão habituados com a prática do pecado, eles viviam adulterando, eles viviam profanando a oferta do Senhor, a tal ponto que eles já não sentiam a realidade em que se encontravam. Eles profanavam o santuário de Deus. Eles eram uma vergonha para o povo e eram uma vergonha para o seu pai e, consequentemente, uma vergonha para Deus. Eles eram adúlteros. E a mulher de um deles, Finéias, como está aqui no texto, no capítulo 4, no versículo 19, estava grávida. E veja, enquanto a esposa estava grávida, próximo de gerar, o adúltero, o concupiscente, o incontinente, deitava-se com outras, com adúlteras, com prostitutas, na frente do santuário, nas dependências do santuário, onde se praticava o culto a Deus. O pecado insensibiliza tanto que a pessoa não consegue perceber. Veja, é um adultério, a covardia que é. Enquanto a esposa está em casa sofrendo, prestes a dar à luz e com uma gravidez perigosa, porque depois veremos que ela morrerá no parto após a dor da notícia da derrota dos israelitas para os filisteus. Mas o pecado gela a consciência, o pecado ele cega os olhos, ele traz essa dormência, essa cegueira espiritual, essa falta de percepção da realidade, e ignora também, e para encerrar, as consequências vindouras. O pecado ele traz essa falsa segurança na consciência de que tá bom, tá prazeroso, ninguém está vendo, o julgamento não está vendo, mas uma hora o julgamento vem. Cuidado, o julgamento vem. E o julgamento não tardou em vir para esses homens. Ainda no capítulo 2, dos versículos 27 ao 36, Deus enviou um profeta que falou com o sacerdote Eli e disse dos crimes de seus filhos e pronunciou o juízo. Demorou um pouco ainda. Deus falou com Samuel, e a visão de Samuel no capítulo 3. Deus fala com Samuel e traz a notícia e revela para ele que o julgamento sobre a casa de Eli, sobre seus filhos, estava chegando. E no capítulo 4, a guerra contra os filisteus, a arca do Senhor é levada até a batalha. Eles confiavam que por viver uma vida de pecado, e ainda assim, com a arca do Senhor, eles venceriam. Mas se enganaram, porque o pecado engana. O juízo veio. Israel foi derrotado e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram na batalha. A arca do Senhor foi levada pelos filisteus. A notícia foi dada por um mensageiro que escapou e trouxe a Eli. Eli estava no segundo andar, estava num lugar alto, e ao cair, de tão pesado, de tão gordo, obeso que ele era,
quebrou o pescoço. E ao saber disso, a nora de Eli, a esposa de Finéias, que estava grávida, deu à luz de maneira ali apressada, de maneira talvez precipitada, teve uma complicação e o filho nasceu e ela disse: chame-lhe Icabod, isso é, foi-se a glória de Israel. Lembrando do juízo que veio, lembrando que Deus havia deixado aqueles homens, dizendo que assim como a arca do Senhor foi tirada, a presença de Deus já não estava mais com Israel, por causa desses sacerdotes adúlteros, por causa da profanação que eles faziam com o culto do Senhor. Eles ignoravam, estavam numa falsa segurança, estavam em lugares escorregadios, mas o juízo do Senhor veio. O juízo veio. E o que é pior, não é somente o juízo terreno. Se foi só juízo terreno e encontraram arrependimento ainda está bom. Mas e se não for apenas o juízo terreno? Se for o juízo celestial? O pecado anestesia tanto a pessoa que ela ignora as consequências que ele traz. Mas eu queria dizer para você, cuidado com o pecado. Se você tem hábitos pecaminosos, abandone-os antes que você seja também anestesiado. Não brinque. O pecado é tão terrível que bastou um só para Deus banir o homem do jardim do Éden, no qual o Senhor o havia posto. Cuidado. Não deixe sua consciência ser cauterizada, ser vencida, ser governada, ser anestesiada pelo pecado. Peça para o Espírito Santo livrar você dos seus vícios, do seu pecado, e não se entregue. E Deus terá misericórdia de você. Arrependa-se do seu pecado e clame a Cristo, clame ao Espírito Santo para que você não seja preso para sempre e sofra as consequências. Clame a misericórdia, o Senhor Jesus, o seu sangue o purifica. Amém. Gostaria de convidar você para fazer uma oração. Pai, eu rogo a que o Senhor não deixe nenhuma prática pecaminosa anestesiar minha consciência. Que o Senhor me abra sempre a realidade para o perigo que é uma vida de pecado deliberado. Que em Cristo Jesus eu me arrependo dos meus pecados. Eu também conclamo quem está me ouvindo a se arrepender dos seus pecados, abandonar o pecado. E clamo que o teu bendito Espírito Santo dê força, Senhor, a esse irmão, a essa irmã, para que ele possa vencer seus vícios, vencer seus pecados, que eles não sejam abandonados. E cremos que o Senhor não abandona a um coração contrito e quebrantado. Por isso, Senhor, abre a nossa consciência para estarmos alertas da terrível realidade que é o pecado e também para podermos nos livrar deles e glorificar assim o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos. Amém. Que o Senhor Jesus te fortaleça sempre.